Boa tarde, senhoras e senhores, conselheiros do Conselho Superior de Estudos da Política e membros do Comitê da Cadeia Produtiva da Saúde e Biotecnologia. Falo em nome do presidente Paulo Scaff, que me pediu que especialmente aqui viesse para cumprimentar a todos, inicialmente, e em especial ao presidente Michel Temer, agradecendo desde já. Me pede o presidente Paulo Scaff para assim me referir, agradecendo desde já a sua enorme atenção com a Fiesp, com os seus conselhos, liberando a sua agenda, presidente, que é bastante intensa, naturalmente, e que sempre há um espaço reservado com muito carinho para as demandas provenientes da Fiesp. Portanto, receba, presidente, um abraço muito fraterno e afetuoso do Paulo Scaff e de todos nós, em conjunto, por sua disponibilidade de, mais uma vez, nos dar o privilégio de ouvi-lo num tema tão importante e relevante para o nosso dia a dia, que é o panorama político brasileiro deste momento, de ontem, do presente e certamente do futuro. Sejam muito bem-vindos todos, e nesse instante eu passo a palavra ao senhor Rui Balmer para conduzir os trabalhos desta tarde, e que seja uma tarde muito proveitosa a todos. Boa tarde a todos. Presidente Michel Temer, senhor Carlos Eduardo Trombini, presidente dos conselhos da Fiesp e conselheiros, senhor Jaci Costa, senhor José Valdissera, diretores do Consaúde e da Fiesp, brigadeiro Azevedo, nosso general Aldamir, que nos organiza, senhoras e senhores, em nome da Fiesp e do presidente Paulo Scaff, eu quero, do Consaúde e do COSEP, eu agradeço a presença de todos. Um agradecimento muito especial ao presidente Michel Temer, que gentilmente nos deu a honra de aceitar nosso convite para essa reunião. Ao Carlos Trombini, presidente do CONCEP, que, junto conosco, organiza e dirige essa reunião. Nosso Consaúde foi criado em 2007 para unir todas as entidades participantes da cadeia produtiva da saúde e, utilizando a estrutura e a força da Fiesp, aumentar nosso protagonismo junto aos poderes públicos e privados. Atuando conjuntamente, buscamos melhorar o ambiente de negócio do nosso setor, sempre apresentando propostas para a melhoria da saúde da população e, principalmente, que a saúde seja definitivamente uma política de Estado e não de governos. Aqui não temos tendências políticas, presidente. Nosso partido é e sempre será o Partido da Saúde. Prezados e prezadas, estamos aqui para ouvir e aprender um pouco da enorme experiência de um jurista constitucionalista, deputado federal, presidente da Câmara e presidente da República, de um dos grandes líderes do Brasil e que aceitou dividir conosco essa experiência conosco, hoje. Em um momento especialmente conturbado, tanto na política como na saúde, teremos a visão de quem já atuou nas mais diversas e complexas arenas do país. Antes, de passar a palavra ao nosso presidente convidado, convido o senhor Carlos Trombini, presidente do CONCEP, para a sua saudação. Presidente Michel Temer, caro colega, diretor titular do Consaúde, do Comitê da Cadeia Produtiva e Saúde e Biotecnologia, Rui Balmer, prezado colega Jaci Costa, que também é presidente do Conselho de Agricultura, de Agronegócios, né, da Casa, da Fiesp, prezado brigadeiro Azevedo, prezado general Aldamir. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, podendo dirigir em conjunto com o Consaúde essa importante reunião. Presidente Michel Temer, nós já tivemos juntos em alguns momentos, não é? Tenho um apreço muito especial por sua
pessoa, por sua carreira, um dos maiores líderes políticos que nós já tivemos em todos esses anos de Brasil, digamos assim, não é? Uma das figuras mais importantes, mais ilustres e que tem defendido o país de forma incrível, de forma fantástica, de forma brilhante. Não é? Tivemos o prazer de tê-lo à frente da presidência deste imenso e promissor país, não é? Que é o Brasil, e agradecemos muito esse seu espírito de servir, esse espírito de brasileiro. Não é? Não tem tema mais importante, mais atual do que esse que o senhor tecerá para nós hoje, e tenho a certeza absoluta de que sairemos daqui com uma visão muito interessante daquilo que virá. Não é? O que passou fica como exemplo, o que está acontecendo nos una para novas reformas, e o que virá, vindo do senhor, tenho certeza absoluta que nós teremos quase a certeza de que poderá acontecer. E isso, então, nos ajudará no planejamento empresarial e industrial desse imenso país. Então, em nome do CONCEP, dos nossos conselheiros, eu também agradeço a sua disponibilidade de tempo e a disposição também para um futuro conversarmos mais a respeito desse tema que é o panorama político brasileiro. Que tenhamos uma profícua reunião. Passo a palavra para o Rui novamente. Obrigado. Obrigado, Tombini. Ao final da apresentação do presidente Temer, teremos algum tempo para perguntas. Aqueles que estão pelo Zoom podem fazer pelo chat do Zoom e aqueles que nos acompanham pelo YouTube podem enviar as perguntas pelo WhatsApp, que está marcado o número na tela do WhatsApp. Caro presidente Temer, a palavra e a casa são suas. Muito obrigado. Pois olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer muitíssimo a delicadeza das várias palavras, dos vários oradores que me antecederam e que, gentilmente, até, convenhamos, exageraram um pouco dos elogios que fizeram a minha atuação. Não é? Eu venho aqui, mais uma vez, à Fiesp, não são poucas as vezes, né, que eu estive falando, não é, Rui? E a pedido do Paulo Scaff, dos presidentes dos conselhos, porque é com muito prazer que agora eu volto a conversar novamente com os senhores, né, com todos os senhores e, eventualmente, senhoras que estejam presentes. Né? E eu vou falar um pouco do sistema atual, para introduzir, como sugeriu, como disse o Rui Otterfelder, né, na questão de um sistema de governo que eu estou propus num artigo, tenho projeto a respeito desse assunto, né, que é partindo da seguinte premissa. A meu modo de ver, o presidencialismo no Brasil está roto e esfarrapado. Vocês vejam que a nossa Constituição ainda é jovem, ela não completou 33 anos, e já tivemos 2 impeachment nesse período, sendo certo ainda que, nas vezes em que eu presidi a Câmara dos Deputados, não foram poucos os arquivamentos que eu fiz de vários pedidos de impedimento na época do presidente Fernando Henrique Cardoso. Né? Nas 3 vezes que fui presidente, vinham enxurradas de pedidos de impedimento de presidente, muitos com objetivo e com viso apenas de natureza política, de modo que não havia razão para fazê-los prosperar. Mas não há dúvida que toda ocasião em que nasce ou surge um pedido de impedimento, há um certo trauma, ou quase trauma, de natureza institucional, ou seja, muitas vezes esses pedidos acabam instabilizando o sistema jurídico, político e institucional no nosso país. Então, digo eu, esses pedidos constantes de impedimento, que tipificam hoje o presidencialismo, e vejam, eu falei que são 2 processados que geraram a assunção do vice-presidente, um até no meu caso, não é? Mas, neste momento, os senhores percebem que há pedidos os mais variados de impedimento do atual presidente da República, e não tenho a menor dúvida, o novo presidente eleito, ou reeleito que seja, terá novos pedidos de impeachment. Ou seja, isto cria uma instabilidade política e institucional extraordinária no país. Por isso que eu digo, reitero, que o nosso presidencialismo ele está, neste momento, praticamente esfarrapado. E por isso eu tenho proposto essa fórmula do semipresidencialismo, também partindo de uma outra concepção,
a concepção de que a todo momento se fala em reforma política no país. E eu me recordo, eu entrei na Câmara dos Deputados em 1987, foi meu primeiro mandato, presidi 3 vezes a Câmara dos Deputados, em todos os momentos, e desde então, se falava em reforma política. Interessante, logo após a Constituinte, de 87 a 88, logo no mandato subsequente, ou 90, ou 94, já se começou a falar em reforma política. E a todo momento se pleiteia essa reformatação política no nosso país sem nenhum sucesso. Por mais que se atente, não se consegue chegar ao final. Sendo certo que os senhores sabem, tanto quanto eu, que se costuma dizer que a reforma política é a mais importante das reformas e deveria ter até prioridade absoluta. Mas eu creio que, em face das dificuldades, e eu digo isso pautado pela experiência, né, pelas várias tentativas que se verificaram no Congresso Nacional, sem sucesso, né, a não ser uma outra coisa. É verdade que, num dado momento, estabeleceu-se uma chamada cláusula de desempenho, cláusula de barreira, significando que os partidos que não tivessem um certo número de votos em vários estados brasileiros não teriam direito à representação como lideranças na Câmara e no Senado, mas isso, num dado momento, até foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ao depois, voltou-se a esta fórmula, já agora por emenda constitucional. Mas são remendos que se fazem e não uma reforma política completa de molde a, especialmente, reduzir o número de partidos políticos. Porque o grande problema do presidencialismo é o número infindável de partidos políticos, né? Do que eu chamo hoje de siglas partidárias. São 33 ou 34 partidos políticos hoje existentes, que partidos políticos não são. São, na verdade, volto a dizer, siglas partidárias. Porque partido, eu já disse isso em outras palestras, né? Partido é uma expressão que vem de parte, parcela, e político vem de polis. Então, a ideia de partido político é a ideia de uma parcela da opinião pública que se reúne e quer chegar ao poder para administrar a polis. No caso, a União, os estados, os municípios. Essa é a ideia de partido político. E eu, claro, se eu perguntar aos senhores, os senhores acham que hoje os partidos políticos são parcelas de opinião pública que querem chegar ao poder para exercitá-lo, para dirigir a polis? Não, absolutamente não. Aliás, faço aqui um corte para dizer que é interessante, paradoxalmente, partidos políticos houve no tempo do sistema autoritário. No tempo do sistema autoritário, você tinha 2 partidos. A Arena, que era a favor do status quo, aquilo era uma parcela da opinião pública. Do outro lado, você tinha o MDB, que era contra o status quo, era outra parcela da opinião pública. Ali sim, você tinha partidos políticos. Hoje, volto a dizer, você tem siglas partidárias e a todo momento se quer reduzir o número de partidos. Ora bem, a minha experiência lá na Câmara dos Deputados revela que a tentativa, digamos, legislativa de se reduzir drasticamente, imperativamente, o número de partidos políticos não dá resultado. Porque eu sei como é. Os partidos menores, na verdade, exercem uma pressão sobre o presidente da Câmara, sobre as demais lideranças, e vocês sabem que a cada 2 anos há eleição para a diretoria, para a presidência da Câmara dos Deputados e seus diretores. Então, quando os partidos menores vão à procura do presidente, dos líderes, há sempre uma dificuldade muito grande para a redução, digo eu, drástica, violenta ou imperativa dos partidos políticos. Por isso que esta é um segundo ponto que eu quero salientar. O terceiro ponto é que no sistema presidencialista, portanto, você tem, de um lado, os traumas derivados do impeachment. Sempre foi assim. Eu próprio, convenhamos, eu cheguei ao poder pela via eleitoral e constitucional, já que quem substitui o presidente, nos casos de renúncia ou de impedimento, é o vice-presidente. Mas eu me recordo da oposição, digamos assim, ferocíssima que eu tive, e legítima até, daqueles que perderam o poder. Apenas eu tomei a cautela, conhecendo eu, o Rui, o André Matarazzo, que está aí, e outros tantos, né? Nós temos uma formação muito democrática, nós sabemos que a oposição cabe opor-se.
e quem está no governo deve governar. Então, enquanto a oposição se opunha, eu governava. Simplesmente isso. Ou seja, eu não protestava contra os protestos, né? Porque, afinal, o Estado é democrático de direito, de modo que o protesto é mais do que razoável. Mas, de qualquer maneira, eu quero com isso significar que, de um lado, no presidencialismo, você tem traumas institucionais de tempos em tempos, ou quando se pede o impedimento, ou quando se decreta o impedimento. Quando se decreta, então, o trauma institucional é muito maior. E eu reitero a palavra que eu disse antes, nós tivemos 2, e a todo momento tem novos pedidos de impedimento. O segundo ponto é que há sempre essa tentativa de redução dos partidos políticos, né? Que não se consegue, e não se tem conseguido ao longo do tempo. E o terceiro ponto que eu quero registrar é que no sistema, digamos, da tripartição, digamos, rigorosa entre os órgãos do poder, ao legislativo incumbe apenas legislar, não é? Mais um dado que eu quero dizer é o seguinte: se você mudar o sistema de governo, você está ao legislativo, e eu logo demonstrarei mais adiante, uma função executiva. E esta função executiva lhe dá uma responsabilidade muito maior. E em face desta função executiva, quando alguém quiser criticar o governo, vai apontar o dedo apenas para o executivo, mas de igual maneira para o legislativo. Não é? Esses 3 pontos já me permitem dizer que, na verdade, nós deveríamos, para fazer uma grande reforma política no país, nós deveríamos ser ousados e fazer, isto sim, uma mudança do sistema de governo, do sistema presidencial, não para o parlamentarismo puro, ou seja, aquele em que, na expressão doutrinária, o rei reina, mas não governa, ou seja, o rei ou o presidente tem uma função meramente quase decorativa. Não é? E não podemos pensar nisso, porque, na verdade, nós temos, meus senhores, uma formação cultural, político-cultural, que vai muito em busca de uma figura centralizadora. E esta figura centralizadora se localiza na figura do presidente da República. Não é? E isso não é de hoje, desde o nosso Brasil Colônia, né? Para revelar, isso é da nossa cultura. No Brasil Colônia você tinha capitanias hereditárias, depois tinha governo geral, sempre uma centralização e uma figura representando esta centralização. Depois do Império, você teve a figura do imperador, de um lado, e o Estado unitário. E quando se proclamou a República, nos vários momentos da história de 1889, mais especificamente 1891, a primeira Constituição republicana brasileira, nós tivemos sempre, na figura do presidente, a figura centralizadora. As pessoas se voltam para a figura do presidente como grande comandante do país. E é tão acentuada esta ideia centralizadora que não foram poucos os momentos em que no Brasil nós tivemos uma centralização absoluta do poder. Basta pegar de 30 a 45, basta pegar de 64 a 88, para verificar que houve uma centralização absoluta na figura do comandante do Executivo, presidente da República. Primeiro com Getúlio Vargas, naquele período de 30 a 45, não é? Depois, de 64 a 88, sendo certo que em 1968 nós chegamos ao exagero supremo desta centralização, quando se editou um ato institucional do número 5, que disse que ao presidente da República cabia cassar mandatos parlamentares, cassar juízes, desembargadores, ministro supremo, enfim, um poder absoluto nas mãos do presidente. É interessante, não é? O poder estava concentrado na União. Na União, por sua vez, no Poder Executivo. E no Poder Executivo, na figura do presidente da República. Era quase, nós falamos do absolutismo da Idade Média, etc. Mas este poder que se entregou, o ato institucional do 5, era um arremedo do absolutismo. E nós sempre tivemos esta ideia de que esta centralização absoluta na figura do presidente da República era uma coisa importante. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, você não pode, ao mudar o sistema de governo, desprezar a figura do presidente da República. E por isso você não pode instituir um parlamentarismo puro. Porque no parlamentarismo puro, volto a dizer, o presidente é quase, digamos assim, uma figura
decorativo. Por que é que eu digo isso? Porque o que eu estou propondo é eu estou chamando de semipresidencialismo. Quais são as vantagens do semipresidencialismo? Não sendo, portanto, parlamentarismo puro. Em primeiro lugar, você tem a figura do presidente da República eleito, não é? Eleito e com funções importantíssimas no quadro institucional do país. Por exemplo, ele é chefe das Forças Armadas, é o chefe da diplomacia, ele nomeia o primeiro-ministro, ou pode até demitir o primeiro-ministro. Ele tem direito aqui, importantíssimo, à sanção e ao veto. Não é? Você veja, o processo legislativo só se completa com a sanção ou com o veto. Não é? Isto caberia, nesta fórmula que nós estamos propondo, ao presidente da República. Portanto, o presidente teria uma função relevantíssima, mas, ao mesmo tempo, ele não chefia por inteiro o governo. Se quisermos utilizar a expressão doutrinária, ele é o chefe de Estado, né? Com estas funções relevantes que eu estou revelando. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele é eleito pelo povo. Né? Eleito pelo povo, ele escolhe o primeiro-ministro. Só que o primeiro-ministro e o gabinete terão sede constitucional no legislativo e não no executivo. Sendo certo, porém, na proposta que nós fazemos, que o primeiro-ministro não precisa ser necessariamente um parlamentar, mas a sua sede constitucional, volto a dizer, é no parlamento. Qual é a primeira vantagem? A primeira vantagem é que, vocês vejam, neste sistema, você só tem governo, ou seja, você só tem chefe de governo se você tiver maioria parlamentar. Se você não tiver maioria parlamentar, você não governa. Não é? No presidencialismo, diferentemente, o presidente é eleito e depois é que ele cuida de obter uma maioria parlamentar. Porque também no presidencialismo, eu vivi essa experiência há muito tempo, você precisa ter uma maioria parlamentar. Você manda projetos de lei, você manda projetos de emenda constitucional, você edita medidas provisórias que dependem da conversão delas em texto normativo, em lei. Então, você tem que governar com o Congresso. Mas você forma a maioria depois de eleito. E mais ainda, as maiorias no presidencialismo são instáveis. Hoje, mais do que nunca, vocês podem pegar as votações. O partido tem 40 deputados, tem 20 que votam com o governo, tem 20 que votam contra o governo. Né? Uma instabilidade absoluta na própria organização partidária. Ora bem, no semiparlamentarismo que nós estamos propondo, o primeiro-ministro, para ocupar o cargo, ou ele nasce da maioria partidária das votações feitas durante as eleições, ou ele nasce de uma coligação, de uma composição dos partidos políticos dentro do parlamento. Vocês acabaram de verificar agora em Israel, num primeiro momento, o Netanyahu, né, para exercer o poder, teve que fazer uma coligação interna para poder dizer eu sou chefe de governo. Né? Senão não tem governo. Né? Agora, quando ele perde o poder, os partidos se uniram até para fazer uma gestão compartilhada. Um período é um, outro período é outro. Né? Senão você não tem governo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Portanto, a maioria no parlamentarismo aqui, no semiparlamentarismo, no semipresidencialismo, ela constitui o governo. Então, você tem, enquanto você tiver maioria, você primeiro-ministro, você governa. Se você perder a maioria, você cai. Mas quando você cai, quando o governo cai, com muita naturalidade, se faz uma nova composição para compor um novo governo. Né? Portanto, você retira aquelas traumas institucionais geradoras do impeachment. Né? Eu acabei de revelar que o impeachment sempre causa trauma institucional. A primeira vantagem, portanto, é essa. A segunda é que você faz automaticamente, e com muita naturalidade, uma reforma política no país. Porque, veja bem, se eu sou o primeiro-ministro, eu preciso compor o meu governo, eu terei aqueles que apoiam. Ou seja, os que estão apoiando, e são a maioria, é a chamada situação. Conceitualmente, é um partido político, ele pode até estar integrado com 8, 10 partidos políticos, mas conceitualmente um partido político. Do outro lado, você tem a oposição, talvez com 10, 15 partidos políticos, você tem a oposição. Conceitualmente, você tem 2 partidos. Um que apoia o governo, e é para valer, porque o governo só existe se houver esta maioria, porque o governo já não é mais o presidente da República apenas,
O presidente da República é chefe de Estado. O governo é o primeiro-ministro com seu gabinete, com sede no parlamento. E você tem, de outro lado, o outro partido, que é o partido de oposição. Ora bem, isso vai significar que, ao longo do tempo, não é improvável que aqueles que estejam na situação acabem por se caracterizar numa sigla única, num partido único. Aqueles que estejam na oposição, numa sigla única. Mas nada importante. Se isso não acontecer, volto a dizer, conceitualmente, você tem situação e oposição. Esta é a segunda vantagem. Você reduz a história dos partidos políticos por meio de um sistema semipresencialista, né? E eu digo isso com muita tranquilidade, porque na verdade, ao longo do tempo, eu vivi muito tempo, mas especialmente na presidência da República, eu tinha cerca de 18, 19 partidos que apoiavam o governo, e apoiavam de uma maneira instável. Eu tinha que falar com 18, 19 líderes, 18, 19 presidentes de partidos, e muitas vezes com deputados e senadores, porque não bastava falar com as lideranças, tendo em vista a provisoriedade com que se dá apoio na presidência da República, no presidencialismo. Muitas vezes você tinha 30 deputados num partido, 10 votavam contra, ou 20 votavam contra, não é? Então, era difícil, não era fácil. Diferentemente, volto a dizer, no semipresidencialismo, em que a situação é situação e a oposição é oposição. Enquanto subsistir essa maioria, o governo existe. Quando não subsistir a maioria, o governo cai. Esta é a fórmula trivial do parlamentarismo, né? Mais ainda, vocês sabem que é interessante, o legislativo hoje, ele tem uma função apenas legislativa. Nesta hipótese que eu estou figurando, ele passaria também a ser executor. Portanto, o parlamentar, o deputado, o senador, ele não estaria preocupado apenas, como está hoje no presidencialismo, em levar verbas lá para o seu município, para o seu estado, para obter uma eventual reeleição. Ele está preocupado em governar bem, em executar bem aquilo que é legislado. Porque quando ele for procurar o voto para a reeleição, ele vai dizer, veja que governo extraordinário que nós fizemos. Eu colaborei para isso, etc, etc, etc. Ou seja, cresce enormemente a responsabilidade do legislativo perante o eleitorado, perante o povo brasileiro, não é? Eu, portanto, estou, digamos assim, convencidíssimo de que o grande tema, especialmente num momento em que, interessante, eu vejo candidaturas lançadas à presidência da República, né? Ou pré-lançadas, digamos assim, eu não vejo um programa, não vejo ninguém apresentando um plano, ninguém apresentando uma coisa grandiosa para dizer, olha, eu vou fazer isto. O ideal seria que o presidente da República, os candidatos, né, viesse e dissesse, olha, sou a favor desse tema tal, temas grandiosos, né? Vocês sabem que durante o meu governo, acho que estou me estendendo um pouco, peço desculpas, mas vou aproveitar a boa audiência, né? No meu governo, vocês sabem, eu consegui levar adiante o meu governo, apesar da oposição não só política, mas também até institucional, de setores que pretenderam derrubar o meu governo, não conseguiram, porque eu tinha o apoio do Congresso Nacional, eu trouxe o Congresso para governar comigo. Ou seja, eu exerci na prática uma espécie de semipresidencialismo. E o ideal é que os candidatos a presidente agora viessem e dissessem, olha aqui, se eu for eleito em 22, neste período, eu vou cuidar de estabelecer o semipresidencialismo para 2026. Eu digo isso 2026 porque ele não é aplicável, ainda que aprovado agora, não poderia ser aplicado em 2022, tendo em vista que os que foram eleitos em 18 foram eleitos debaixo de um regime jurídico que permite a reeleição. Então, se você fizer isso, na verdade, você está dando um golpe, né? Você está impedindo que aqueles que foram eleitos debaixo desse regime jurídico possam candidatar-se à reeleição. Então, nós teríamos isso para 2026, primeiro ponto. Segundo ponto, evidentemente, eu imagino a hipótese de um projeto aprovado pelo Congresso Nacional e que depois se submeta a referendo popular, porque o referendo popular vai dar muita consistência ao novo sistema político. É muito diferente do plebiscito que se fez há muitos anos atrás, perguntando ao povo se queria parlamentarismo ou presidencialismo. Mas você não sabia que parlamentarismo seria ou qual presidencialismo seria. É claro que naquela oportunidade, vocês se lembram, né?
A campanha, vamos entregar para deputado, senador, governar, não sabemos o que eles vão fazer. Diferentemente, se você tiver um projeto já aprovado, com competências específicas, como é no sistema português ou sistema francês, competências sólidas, específicas para o presidente da República e outras competências para o chefe do governo, para o primeiro-ministro e o seu gabinete, evidentemente que haveria uma campanha para esclarecimento popular e o povo, num dado momento, iria e diria: aprovo o novo sistema. A meu modo de ver, seria o ideal. Evidentemente, se o povo também não aprovar, paciência. Aí continua-se com o presidencialismo. Mas eu acho que esse seria o grande tema, e mais do que nunca impõe-se que o Brasil, que hoje discute temas, com a devida licença, de menor relevância, né, que o Brasil pudesse discutir um pouco essa temática um pouco mais elevada para o país. Como, com a devida licença, eu fiz no meu governo, quando estabelecemos um teto para os gastos públicos, e vocês vejam, o teto para os gastos públicos é uma alta limitação para o presidente da República e até para os parlamentares, porque se você tem um teto para os gastos, você, presidente, não pode praticar medidas populistas, primeiro ponto. Segundo ponto, os parlamentares, para levar verbas para os seus estados e municípios, também terão mais dificuldades em função do teto para os gastos públicos. Eu fui, convenhamos, mexer numa coisa que é um verdadeiro vespeiro, que é a modernização do sistema trabalhista no país, e fizemos mediante diálogo. Vocês percebem que nós aprovamos a reforma trabalhista, que não gerou nenhuma greve de trabalhadores, não é? Até quando mandamos o projeto para o Congresso Nacional, falaram 5 ou 6 representantes de empregados, 5 ou 6 representantes de empregadores. Foi fruto do diálogo que foi feito ao longo do tempo. Fora parte da reforma do ensino médio, a recuperação das estatais, tudo pelo exercício do semipresencialismo. Porque eu trouxe o Congresso para governar comigo. Portanto, foi uma experiência, penso eu, exitosa, como de êxito tem sido o governo de Portugal, por exemplo. Vocês pegam a Constituição portuguesa e vocês veem muito disso que eu estou falando aqui, não é? Com muito sucesso lá em Portugal. Então, tendo em vista, vou concluindo aqui, né, que eu acho que o sistema presidencialista já está gasto, esfarrapado, tendo em vista que nós precisamos reduzir o número de partidos políticos, tendo em vista que é preciso dar estabilidade às relações governamentais, eu acho que o momento é propício para uma mudança do sistema de governo. Mas seria extremamente útil para o país. Além do que, convenhamos, se essa tese for debatida em todo o país, isso dá uma nova dimensão até para as campanhas eleitorais, né? Por isso que, com vistas à estabilidade social, à estabilidade política do país, isso também pode levar, faço um pequeno parênteses, né? Pode levar a uma certa pacificação das relações entre brasileiros. Porque hoje o que você mais tem é, digamos assim, uma guerra entre brasileiros e entre instituições, não é? Isso não é útil para o país. Nós temos que nos convencer disso e convencer, digamos assim, convencidamente, tão convencidamente que nós temos que divulgar isso cada vez mais para que o país simplesmente, não é, Rui, possa cumprir a Constituição. A palavra paz é utilizada no nosso texto constitucional desde o seu preâmbulo, antes de entrar no texto. E no texto, todas as notícias, as mensagens constitucionais são no sentido de paz interna e internacional. E nós não estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo uma belicosidade extraordinária, não só internamente, como até no plano internacional. Daí porque, penso eu, concluindo, se nós caminhássemos para um sistema semi-parlamentarista, nós estaríamos elevando o nível das campanhas, estaríamos criando um produto político da melhor qualidade para o país. Né? Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, presidente Temer. Eu vou aproveitar aqui, já que eu estou no microfone, eu vou lhe fazer 2 rápidas perguntas. A primeira, como nós somos do setor da saúde, é que a saúde é sempre a preocupação número 1 em todas as eleições, até que chega a eleição. E depois ela é esquecida. O que nós, do setor, estamos fazendo de errado? Essa é a primeira pergunta.
E a segunda é que nós vamos conseguir fugir dessa polarização extrema que nós temos nesse momento. O senhor é candidato? A primeira delas é a seguinte: nós temos que apenas cumprir a Constituição, quanto à primeira pergunta. O senhor veja que a saúde, diz a Constituição, é dever de todos, é dever do Estado e dever de todos. Esta é a regra constitucional, não é? De modo que os dados fundamentais para o país, e eu cuidei muito disso no meu governo, não é? Saúde e educação são fundamentais. Você não pode jamais esquecer esses dois setores. Aliás, a pandemia está revelando bem isso, né? O direito à vida hoje é um direito fundamental, que está ligado ao sistema da saúde, né? Se você tiver um combate à pandemia, você está cuidando da saúde. Então, quanto maior o número de verbas direcionadas para o combate à pandemia, portanto, a saúde não está fazendo mais do que cumprir a Constituição, quando diz saúde é direito de todos e dever do Estado. Não é verdade? Este é o primeiro ponto. Quanto ao segundo ponto, eu acho o seguinte: eu acho que seria útil fugir dessa polarização, ou até chamaria dessa radicalização, porque as figuras que, né, há um certo radicalismo, né? Um pouco mais, é uma sutileza, mas um pouco mais do que a polarização, não é? E acho que a chamada coluna do meio, terceira via, se quiserem, né, é uma coisa importante até para o eleitorado, porque o eleitorado, é evidente, ele pode, num dado momento, optar por uma das teses radicais. Muito bem, é vontade do povo, todo poder emana do povo, acabou, não se discute mais. Mas ele tem o direito de ter uma opção. Por isso que é chamada terceira via, ou coluna do meio, que seja, caminho do meio, é importante para o eleitorado. O eleitorado tem o direito de ter uma outra opção. Senão, a meu modo de ver, o que vai acontecer é muito voto em branco, né? Muita gente que não... Ou muita gente que vai votar em um ou outro, mas com desagrado. E o importante é que também o eleitor esteja feliz na hora do voto, né? Que ele esteja dando um voto em quem, ou numa fórmula que ele acredite, né? E eu, quando o senhor pergunta se eu sou candidato, evidentemente as pessoas até me homenageiam dizendo isso, mas eu creio que trata-se mais de um reconhecimento ao meu governo, que foi 2 anos e meio, do que exatamente uma sugestão de que meu candidato, né? Obrigado, presidente. Tombini, a palavra é sua. Presidente Temer, parabéns pela exposição deste projeto do semipresidencialismo ou semipresidencialismo, como o senhor falou, semiparlamentarismo ou semipresidencialismo. Eu tenho uma consideração muito grande pelos políticos, não é? Porém, eu acho que ainda falta um projeto de nação. Eu acho que nós precisaríamos ter um processo, presidente, que unisse todas as casas e unissem também todos os partidos e ideologias para que a gente pudesse ter um projeto de nação brasileira forte, que é o que nós estamos precisando, talvez até para evitar o início de um movimento maior de polarizações como nós estamos tendo agora. Mas isso é uma consideração do Carlos Trombini, né? Mas o que eu gostaria de perguntar ao senhor é que na semana passada, na quinta-feira passada, foi aprovado um regime de urgência de apreciação do PL 2522, que trata da federação de partidos, ou seja, a possibilidade da união ou da reunião de 2 ou mais partidos para se formar uma federação. No seu ponto de vista, eu acho que isso, de certa forma, até confunde um pouco, né? O que já é um pouco confuso o processo político brasileiro, mas, no seu ponto de vista, o que significará se houver realmente a criação da federação? O que o senhor pensa nesse sentido? Em primeiro lugar, doutor Trombini, é o seguinte: eu sou favorável à federação de partidos. É claro que a minha ideia vai um pouco mais além, porque quando eu prego semipresidencialismo, eu estou falando conceitualmente, de praticamente 2 partidos, um que é a situação, outro que é a oposição, não é? Mas, no sistema atual, eu sou muito favorável à federação de partidos, desde que, e parece-me que o projeto foi nessa direção, você faz uma federação, vamos dizer, de 5, 6 partidos para lançar candidatos. Os candidatos são eleitos e, obrigatoriamente, durante o mandato, tem que se manter nessa federação. Não podem desligar-se da federação. Ora bem, qual é a vantagem disso? É que se 5, 6 partidos se unem,
fazem uma federação, são obrigados a ficar durante todo o mandato, não é? E no segundo mandato também se mantém a federação, a tendência natural é que, depois de um certo período, ele se transforme num único partido. Hoje a grande dificuldade, digamos aí, pondo a mão na ferida, né? O problema é o seguinte, é que os partidos têm verbas para si próprios, né? Então, os partidos não querem abrir mão da sua sigla partidária, porque para a sua sigla partidária vem os valores, né? Vem verbas públicas, né? O chamado fundo eleitoral. O fundo partidário de um lado, depois o fundo eleitoral. Então, por isso que os partidos não querem, no geral é isso. Mas eu acho que a federação acabará importando. Primeiro, o sujeito vai olhar aquela federação e dizer, tudo bem, tem siglas partidárias, mas tem um partido único. Eles estão todos juntos. Se mantiver, por exemplo, o tema do quociente eleitoral, o quociente eleitoral será aplicado a todos os candidatos dos 5, 6 partidos que se federaram, não é? De modo que será visto mesmo como praticamente como um partido. Eu confesso que sou favorável, mas há muito tempo. Eu também, já no passado, pregava essa ideia da federação de partidos, né? Ok, agora eu passo a palavra para o doutor Jaci Costa. O presidente Michel Temer, é uma honra estar aqui. Eu só queria fazer uma citação que eu faço minha, as palavras escritas no prefácio do seu livro A Escolha, escrita pelo professor Delfim Neto, e nós com certeza teríamos um outro Brasil se não fosse o golpe institucional que tentaram impedir ao senhor. Teríamos já feito a reforma da Previdência e uma série de iniciativas que estavam em gestação no seu governo. E queria também agradecer pelo... O senhor não cita muito, mas uma obra que o senhor deixou, e é um legado agora, quando o Acordo do Clima está na pauta da discussão mundial, o senhor criou o maior programa de descarbonização de matrizes de transporte do mundo, que é o programa RenovaBio, e te parabenizar por isso. Mas a minha pergunta eu complemento a pergunta feita pelo Rui Balmer. O senhor acha viável a construção até as eleições do ano que vem de uma candidatura de centro, visto que a gente sabe que as personalidades, as vaidades são muitas, e é possível uma convergência? O senhor vê isso em gestação, e na sua experiência, na sua vasta experiência, o senhor acredita que isso será possível até junho do ano que vem? Olha, é o seguinte, digamos que eu almejo que seja assim, que haja, como disse na minha fala, né, que haja uma nova opção para o eleitorado, um candidato único, de centro, vamos dizer, vamos chamar de centro, né? O único problema que eu vejo é o seguinte, eu percebo essa movimentação dos candidatos, dos supostos candidatos, partidos políticos, todos pregando a mesma coisa, desde que seja eu. Não é? Então, as pessoas estão dizendo, convém ter um candidato único, etc. Volto a dizer, desde que seja eu. E daí então, tem 5, 6, 7 que dizem, desde que seja eu, você percebe que fica difícil, né? E eu não sei se será possível uma candidatura única. O que eu posso dizer é que a única viabilidade para, eventualmente, enfrentar, né, os dois núcleos hoje já estabelecidos para campanhas eleitorais, vamos chamar as duas candidaturas, seria ter um candidato único, que pudesse apoiar aqueles 40%, 45%, que vocês vejam, as pesquisas dão. É verdade que pesquisa agora pouco vale, né? Mas a pesquisa dá 26%, 25% para um, 28%, 29% para outro, tem quase 50%, 45%, olhando, né, para onde ir. E esses que olham para onde ir, eventualmente, poderão ir para uma terceira candidatura. Então, em síntese, eu não acho fácil, em face das várias pré-candidaturas, digamos assim, também assim, vamos dizer assim, pré-anunciadas, né? Não acho fácil ter um candidato único, né? Se tiver, eu acho que concorre bem com as outras candidaturas. Agora, também quero aqui fazer um comentário. Eu acho um pouco, digamos assim, impróprio, né,
trazer 22 para 21, porque nós tratamos de 22 como se 21 tivesse as mil maravilhas, né? Não tivesse pandemia, não tivesse economia, as mil maravilhas, né? E não é o que acontece. 21 tem que ser dedicado ao combate à pandemia e à recuperação da economia. Portanto, recuperação de emprego, etc, etc, etc. Mas eu vejo que estão antecipando tudo de 22 para 21. E o senhor sabe que a campanha eleitoral tem 45 dias. O candidato a presidente será lançado, a presidente, a governador, será lançado oficialmente em final de agosto. Tem 45 dias a campanha. Ora, de hoje para agosto, nós temos ainda 1 ano e 3 meses. Como é que nós vamos já, neste momento, começar a fazer campanha eleitoral? Eu faço essa observação que não é útil para o país. Essa é a impressão que eu tenho. Ok, obrigado, presidente. Quero só registrar que a participação no nosso evento também do embaixador Rubens Barbosa e do Dr. Raul Kutait, presidente do Consocial. Agora eu queria passar a palavra para o Paulo Henrique Fracaro, ele é diretor executivo da ABIMA, Associação dos Fabricantes de Produtos Médicos, Dispositivos Médicos. Fracaro, a palavra é sua. Caro presidente Temer, que prazer poder ouvi-lo e, ao mesmo tempo, como brasileiro, vivo num desânimo total, porque, embora a sua teoria de uma reforma política está claro, não para mim, mas para muitos brasileiros, que jamais ela vai andar. Aliás, não vai andar reforma nenhuma, porque os políticos não abrem a mão daquilo que eles têm. Então, eu pergunto, um sonho, se o senhor tivesse uma chave de um Deus, o que teria que ser feito para fazermos a reforma política igual essa que o senhor acabou de falar, mas de concreto, não em sonhos? O que o senhor faria para que ela pudesse ser realizada? Olha, eu agradeço muito a pergunta. O senhor tem razão. É uma dificuldade extraordinária para fazer uma reforma, porque os políticos, os que estão exercendo funções públicas, especialmente o legislativo, foram eleitos pelo sistema atual. Então, a primeira dificuldade é essa. Cada um pensa, até com certa legitimidade, no seu umbigo, não é? A pessoa está pensando em si quando pensa numa reforma política. Agora, isso não impede a pregação. Eu acho, o senhor sabe que interessante, eu publiquei um artigo há uma semana atrás, mais ou menos, que até gentilmente o Rui Ettenfelder fez menção, mas eu vi a repercussão extraordinária que teve, sabe? É uma coisa, assim, como se as pessoas esperassem alguma coisa nova para o país. Eu confesso que eu quero animá-lo um pouco para o senhor não ter muita decepção com o país, porque o seu otimismo vai ajudar muito a construção de coisas. E se você não pregar, não fizer pregações, você não incentiva as pessoas. Então, pelo menos eu nunca soube pensar muito, assim, em plano menor, né? Eu sempre vim com umas teses um pouco mais ousadas, talvez, eu reconheço, mas eu acho que a pregação pode ser convincente. Hoje ainda, ontem, aliás, digo eu, nestas 3, 4 semanas, eu tenho tido muitos almoços, jantares com classe política, com empresários, sindicalistas, etc. E eu vejo, quando falo essas coisas, as pessoas, de alguma maneira, se entusiasmam. E quem sabe, uma pregação acentuada, né, possa gerar uma reforma política do tipo desta que eu acabei de mencionar. Porque, volto a dizer ao senhor, uma reformatação política feita por lei, agora só teremos 5 partidos políticos, isso não funciona. Não vai funcionar, nunca vai dar certo. Agora, uma mudança do sistema do governo, que é uma ousadia, eu reconheço, mas uma ousadia benéfica para o país. Se houver uma grande pregação, não é improvável que nós consigamos levar adiante a ideia, né? Muito obrigado. Presidente, deixa eu aproveitar aqui. O país, a indústria da transformação voltou para os anos 50, onde nós fomos ultrapassados pelo agronegócio e pela indústria extrativa, nada contra o agronegócio, que só cresce. Mas a nossa indústria de transformação continua caindo e perdendo competitividade. O que o senhor enxerga sobre isso e o que deveria ser feito no Brasil para nós voltarmos a ser competitivos? Tecnologia, né? Acho que avanço tecnológico é fundamental para isso.
os países têm avanços tecnológicos extraordinários, né? Nós temos que investir muito. Eu até reconheço que a pandemia, né, com a destinação de muitos recursos para os vulneráveis, para a micro e pequena empresa, etc., atrapalha tudo isso. Mas o investimento em novas tecnologias é fundamental, não é? Eu acho que para a indústria de transformação isto há de ser feito com muita persistência, né? O que pudermos entregar de verbas para o avanço tecnológico é importante para toda a indústria de transformação, né? Eu não tenho dúvida disso. Essa é a impressão que eu tenho, né? Agora, não vamos criticar o agronegócio, não, porque o agronegócio tem sido um dos sustentáculos do PIB brasileiro, viu? Nunca critiquei o agronegócio. Isso. Vamos enaltecê-lo. Verdade. Tem uma pergunta aqui do Chaguri. Presidente, parabéns pela aula, pelo trabalho desenvolvido. Dentre as várias mudanças que seu governo trouxe, houve incentivo ao movimento da sociedade para unir esforços e apoio de forma coletiva, trazendo uma voz adicional à política. Como as organizações políticas, associações, etc., podem contribuir de forma propositiva para dar força política às ações positivas e importantes? Eu acho que fazer o que os senhores estão fazendo agora, né? Veja que o senhor, pela Fiesp, todos, em vários momentos, não só agora, mas em vários momentos, estão fazendo movimentos de preocupação com o cenário político brasileiro, não é? Eu acho que isso é uma fórmula adequada, uma fórmula ideal para que as pessoas se conscientizem dessas necessidades. Senhores, vejam, nós estamos falando aqui, muitos estão nos ouvindo e os senhores estão aí nos divulgando, como divulgarão outros tantos que falarão nos seus simpósios, né? Eu acho que estas organizações todas devem promover os mais variados encontros. Não significa que digamos assim, a tese de alguém há de ser a tese prevalecente, menos a minha. Mas ouvir a todos é uma coisa importante. O que não se pode deixar é deixar de discutir, é deixar de levantar os temas, porque é isto que incentiva, a discussão é que incentiva o encontro de um caminho. Acho que é isso que elas podem fazer. O Dr. Giovanni Cherry, que é presidente do INRAD, Hospital das Clínicas, gostaria de fazer uma pergunta. Boa tarde, eu queria cumprimentar o Dr. Rui Balmer, presidente com Saúde, por essa iniciativa, e queria cumprimentar o presidente Michel Temer por nos brindar aí com essa exposição aí que abre alguma esperança aí nesse futuro que está um pouco... acho que vivemos realmente um momento muito difícil. Presidente, nós temos discutido ao longo desse último ano e meio a tragédia sanitária do Covid, né? Com todo o embate político, a politização desse grande problema que nós estamos vivendo, e muitas vezes pouco foco na questão da saúde. Mas existe um outro tema na saúde que não tem emergido nos debates, né? Que é uma outra tragédia sanitária que está ocorrendo, né, em relação às doenças crônicas, e nós temos visto isso, por exemplo, no Instituto do Câncer de São Paulo, aqui do Hospital das Clínicas, os pacientes com câncer chegando cada vez com doença mais avançada, não sendo atendidos na rede, pacientes com doenças cardiovasculares também não conseguindo assistência, ou seja, o represamento e a falta de assistência de doenças crônicas em razão da crise sanitária e em razão também da redução de financiamento da saúde, né? E de parte da rede não está atendendo esses pacientes como deveria atender. Eu vejo que a situação da saúde do Brasil é a pior que nós vivemos nessas últimas 2 décadas. Eu queria ouvir a sua opinião sobre como deveríamos lidar com esse tema, principalmente nesse pós-Covid, onde as doenças crônicas vão emergir como a nossa segunda tragédia sanitária. Pacientes sem assistência e falta de financiamento adequado. Olha, é oportuníssima a sua preocupação, né? Mas o senhor mesmo já fez uma boa exposição do tema, né? Porque o que me pareceu foi o seguinte, ao longo do tempo, aqui são informações que eu tenho, né? Houve uma recomendação, tendo em face a pandemia, né, o coronavírus, que as pessoas que tivessem doenças, né, variadas doenças, se acautelassem. Até, em primeiro lugar, é interessante
tem uma coisa física, né? Para não ir aos hospitais temerosos de apanhar o Covid lá, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, que deixasse para depois. Num dado momento, eu percebi, posso estar enganado, mas que houve uma prioridade absoluta para o tratamento daqueles acometidos pelo coronavírus, né? E com isto se reduziu a possibilidade de tratamento das doenças que o senhor rotula como crônicas, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que o governo, mais do que nunca, eu não confesso que eu não sei agora quais são as dificuldades financeiras do governo, né? Mas após o combate da pandemia, vai ser necessário, evidentemente, prover todo o sistema de saúde, o sistema público e o sistema privado, de valores que permitam o atendimento a todas estas doenças de fora a parte Covid, né? Eu acho que uma outra solução é interessante, e até quando eu digo isso, doutor, eu estou pautado pelo texto constitucional, eu há pouco mencionei, esta determinação constitucional, saúde é direito de todos, dever do Estado, né? Então, todos os recursos que possam ser encaminhados para o combate às doenças crônicas haverão de ser encaminhados, como foram agora, em muitos casos, para a vacina e para o combate à Covid, né? Eu não vejo outra solução. Os senhores que são da área técnica de saúde talvez tenham, muito melhor do que eu, fórmulas solucionadoras desse problema. Eu não vejo, como observador, outra solução que não seja esta. Destinar o maior número de verbas para isso, né? E especialmente, se me permite também, eu sei que há uma queixa na história mesmo do avanço tecnológico, e particularmente o avanço tecnológico na área da saúde, né? Eu acho que a destinação de verbas para o avanço tecnológico no combate às várias doenças e, evidentemente, na preservação da vida, também são fundamentais, né? Obrigado, presidente. Passo agora ao Trombini, que tem mais uma pergunta. Presidente Temer, já temos, se não me falha a memória, 3 reuniões que nós temos discutido um tema que é extremamente importante para a nação, que é a questão da educação. O Brasil, de certa forma, não tem seguido a tendência do mundo, que seria ter um investimento maior para a infância, ou vamos dizer assim, no ensino fundamental, no ensino médio, ou até na preparação da primeira infância, para que nós tenhamos uma geração de profissionais, geração de cidadãos bem mais comprometidos com a nação e também trazendo o desenvolvimento que se quer, até o senhor colocou agora há pouco, que a tecnologia é o nome vamos dizer assim, da ferramenta que nos tirará de tal situação. Nós tivemos já em 3 reuniões anteriores a esta, discutindo o aspecto da educação. O Brasil investe muito mais no ensino superior do que na base, não é? O que isso poderá gerar no futuro é um desastre talvez maior do que nós já estamos enfrentando, com países que investem muito mais, investem já há bom tempo na formação dos jovens estudantes. Além disso, também investem na formação da cidadania. Nós já falamos até de matérias que tivemos nas nossas escolas particulares ou até mesmo escolas públicas, onde havia um destaque muito grande para os valores nacionais, não é? E hoje praticamente isso tem ido na contramão do que nós necessitamos. O que o senhor poderia nos dizer um pouco sobre isso? Durante o seu governo, a discussão da educação, os governos anteriores, os que terão que investir e que terão que enfrentar este problema que nós enfrentamos hoje, evasão escolar, falta de equipamentos, falta realmente de verbas que possam formar esses cidadãos brasileiros e que trarão o desenvolvimento da nação. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre a sua experiência, o que o senhor teve no seu governo e o que o senhor deixaria para nós de incentivo nesse tema. No meu governo, o senhor sabe que eu fiz a reforma do ensino médio. E eu me recordo quando com repercussão no ensino fundamental. Quando eu fui presidente da Câmara dos Deputados, a primeira vez, em 97, 98, já se falava em reforma do ensino médio. Passou-se um período de 20 anos e não se fez a reforma. Até que, em dado momento, o ministro Mendonça Filho, que era ministro da Educação, me trouxe a proposta de fazermos a reforma do ensino médio. Ele disse: olha, Mendonça, vamos fazer,
não seria do meu hábito, né? Vamos fazer por medida provisória, porque se fizermos por projeto de lei, vai ser mais um projeto ao lado de mais 30, 40 projetos que estão há muitos anos lá na Câmara e no Senado e não tem um ponto final. Então, vamos fazer por medida provisória, por eficácia imediata, e vamos trabalhar para converter em lei posteriormente. Assim foi feito. E até não sei se recordam, houve até alguns movimentos de protesto, imagine, de fazer por medida provisória, etc. Mas o fato é que foi amplamente discutido e tempos depois, 120 dias depois, converteu-se em lei. E quando convertido em lei, o que aconteceu foi que o Mendonça me trouxe pelo menos 98% dos secretários da educação dos estados brasileiros, todos eles de acordo com esta reforma. Ou seja, demos um passo seríssimo. Por outro lado, evidentemente, nós, na época, nós instituímos a necessidade de 500 mil vagas para o ensino integral, em tempo integral. Porque o ensino em tempo integral tem duas facetas, duas vertentes. Uma primeira, que ela deixa o aluno o dia todo na escola, portanto, ele vai aprender muito mais. Eu fui conhecer o sistema educacional do Seul, na Coreia do Sul, e verifiquei que lá as crianças ficam na escola o dia todo, né? E por isso que o Seul teve, a Coreia do Sul, a República da Coreia, teve aquele desenvolvimento extraordinário, não é? Nós criamos essas vagas. Eu dizia, tem duas vertentes. Uma fica mais tempo na escola. A segunda, como o país é muito pobre, as crianças que vão especialmente para a escola têm alimentação. E a alimentação, não é? Desde o primeiro momento, o almoço até a saída da escola. Tem esse aspecto, essa vertente também social. Não é? O ideal dos ideais, a meu modo de ver, seria que nós chegássemos a um momento em que nós tivéssemos um ensino em tempo integral durante todo o período, e para todas as escolas. Isso seria o ideal dos ideais. Não é fácil chegar, porque isso envolve recursos bastante acentuados, robustos. Né? É verdade também, eu devo registrar, a história da pandemia também atrapalhou tudo isso. Né? Veja que hoje as crianças estão tendo aulas virtuais, né? Que criam um problema muito sério, especialmente para os mais pobres, né? Que muitas vezes não tem nenhum computador para acompanhar a aula. Né? E outro ponto que eu queria salientar é o seguinte, o senhor tem razão, houve momentos que se prestigiou muito, se direcionou muitas vezes para o ensino superior, esquecendo-se dos demais graus de ensino. E o ensino fundamental para o Brasil é o ensino técnico, porque o ensino técnico forma profissionais, não é? E especialmente hoje, mais do que nunca, o ensino de natureza digital. Quem não se especializar hoje na digitalização vai ter dificuldade daqui a uns 5, 6 anos de conseguir emprego, porque não há setor hoje que não esteja no mundo digital. Então, a alfabetização hoje não há de ser apenas para aprender a escrever, há de ser uma alfabetização digital. E eu acho que os governos estadual, federal, municipal, tinham que cuidar muito disso, da instrução digital, da educação digital, que vai ser importantíssima para as atuais gerações e para que estas possam obter atividade produtiva quando se formarem. Né? Mas agora eu vou ter que pedir licença, confesso a vocês, eu poderia ficar até 5 horas, são 5h25, eu já estou um pouco aflito com outro compromisso que eu tenho. Vou pedir licença ao coordenador, se eu puder encerrar a minha participação, pelo menos. Obrigado, presidente, pelo seu tempo. Nós agradecemos a sua disponibilidade de ter vindo falar conosco. Muito obrigado por dividir essa experiência. Eu acho que nós ficamos devendo um capítulo 2 aqui. Nós vamos ter que marcar uma segunda parte desse evento para continuar. Tá certo? Aliás, conversar com os senhores, quem aprende sou eu, porque as perguntas são sempre muito bem formuladas. Muito obrigado. É um prazer. Já nos avisaram que o senhor está terminando, então muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço. Ele saiu? Saiu? Tá. Bom, senhores, nós não conseguimos fazer todas as perguntas, mas vamos entrar em contato com a assessoria para fazer uma segunda parte desse assunto. Eu acho que nós temos muita coisa que podemos conversar. Aproveitando isso, eu quero, vocês estão vindo, quer fazer algum outro comentário final? Fique à vontade para poder encerrar. Só isso. Eu quero agradecer de novo a presença de todos. Eu acho que tivemos uma boa exposição do presidente, apesar de curta, e avisaremos as próximas informações. Muito obrigado e agradeço. Até mais.